Olá, Raquel Sol! Olá, Rafa Perlin! Feliz de estar aqui na semana 11? Sim, bastante. Você sabe que Ontem eu terminei a edição da semana 7. Aí me deu um pouco de desespero, porque eu me lembro que em algum dado momento você virou e falou assim: vai ser bom, a gente vai terminar antes do Natal. Aí eu parei e pensei: não, eu não vou terminar antes do Natal. Não, Assim, a gente vai terminar de gravar antes do Natal. Aí eu falei, tá tudo bem, ninguém vai ficar bravo comigo. Eu subestimei a edição de um podcast de 20 minutos, não é a mesma coisa que a edição de um podcast de 1 hora e meia, não? Você subestimou duas meninas prolixas falando durante horas a fio. E a semana 11 fala sobre o quê, Rafa? É uma semana de foco na recuperação da autonomia artística, pra gente alimentar, aceitar o nosso eu artístico. A semana 12 é a última, então tá terminando o que a gente precisa recuperar. A autonomia é a penúltima coisa. Ela termina assim, esse resumo do que vai ser a semana falando: não sabote a sua liberdade. Eu falei, tá bom, Júlia, não vou sabotar minha liberdade. Muito obrigada por me lembrar disso, né, Júlia? Às vezes é bom mesmo. Começamos com aceitação. Eu já gostei da primeira frase, porque a primeira frase dela, ela começa dizendo: eu sou um artista. Que para mim uma das maiores dificuldades foram 40 anos, não vou dizer que foram 40 anos, mas foram parte desses 40 anos da minha vida não conseguindo simplesmente dizer, eu sou uma artista. Isso porque eu fiz uma faculdade de artes, então assim, se eu não me considerar artista por nenhum outro coisa, eu fiz uma faculdade. Então ali, quando você faz uma faculdade de artes, você é o quê? Você só pode ser artista, né? Assim, mas eu tive muita dificuldade com esse nome. Daí eu até grifei, parece bobo, mas eu até grifei, tipo assim, eu sou um artista. Eu acho que artista é aquilo que você sente que você decide, que você escolhe para ser. Como um time de futebol, como se você é uma pessoa noturna ou diurna. A partir do momento que você aceita, ninguém pode dizer que você não é. Né? Ser artista não precisa da validação externa ou da validação do outro. Se você se entende como você é, né? Eu acho interessante do se nomear artista, porque é diferente de se dizer eu sou cineasta, eu sou escritor, eu sou pintor. E eu acho que a essência do artista é isso, não importa o meio, o que importa é a expressão, você se define por trabalhar a expressão artística. Exato. Se engajar com a arte. E eu acho que tem muitos artistas que não trabalham na área artística. Então, assim, você pensar um cineasta é um artista, faz todo sentido. Mas eu acredito que existe pessoas que não trabalham numa área artística e são artistas. E eu até acredito que pessoas que trabalham em áreas artísticas não necessariamente se consideram artistas ou são artistas, né? É isso que você falou, a arte é uma outra coisa. Por isso que eu acho que também tem uma liberdade para se ser artista. Né, se você quer ser, porque hoje a gente chama tudo de artista. Você pega uma cantora, você chama de artista. Né? A palavra artista, ela serve para muitas profissões diferentes. E muitas dessas pessoas são artistas. E algumas outras não são. Eu acho que, de uma maneira geral, o artista é isso que você falou. Ele tem um comprometimento com o fazer. Sim. Que é o que a gente fala da criatividade. Um comprometimento com o fazer, com criar. Essa é a visão da Julia Cameron e a nossa, mas eu fico imaginando que tem gente que não tem essa visão. Devem ter visões diferentes, exato. Mas aí ela seguindo, ela diz, eu sou um artista, e como artista, eu preciso de uma mix of stability, né? Eu preciso de uma mistura de estabilidades, de um fluxo, como que você traduz isso? Acho que é isso, um mix de estabilidade e fluxo. From other people. Esse from other people, vindo de outras pessoas, é que me confundiu. Mas eu sei que o que ela está querendo dizer é que depois, no segundo parágrafo, ela vai dizer o cash flow do artista é errático. Então, a gente tem que se aceitar que faz parte de ser artista, trabalhar com criatividade, o fato de que a gente não trabalha de 9 às 5. Se você ficar forçando... Pode ser um acaso que você vai ter um momento que você vai estar trabalhando de 9 às 5, mas não se pegar muito nisso. Eu acho eu acho que o que você falou, o que ela fala no primeiro
no primeiro parágrafo é justamente isso. Ela fala que, como um artista, você pode precisar de um mix diferente de estabilidade e flow de outras pessoas, de fluxo de outras pessoas. Você pode precisar de um trabalho das 9 às 5. E você pode não se encaixar num trabalho das 9 às 5. Né? Ela fala assim, você tem que experimentar aquilo que funciona para você, aquilo que trabalha para você, que é o que você falou. Desculpa, é um problema de tradução que agora que você falou, eu entendi perfeitamente. O que ela está querendo dizer é o artista tem um fluxo de trabalho diferente de outras pessoas. Mas quando eu li, eu também fiz a mesma coisa, porque ela falou, e daí ela continua dizendo assim, mas você precisa de um trabalho, não precisa de um trabalho, eu achei meio bagunçado. E isso que você falou sobre o fluxo de dinheiro, né, vamos trazendo a semana 6 que saiu agora, né, que você postou lá, a semana 6 fala sobre isso. A abundância. Esse fluxo de dinheiro ser errático, eu interpreto de uma maneira, ele é errático não porque você não tem comprometimento, responsabilidade ou isso e aquilo. Ele é errático porque quando o trabalho é baseado na criatividade, na arte, você não tem como monetizar de uma maneira estável, porque seguindo a lógica de mercado, né? Porque o mercado não coloca valores relativos a isso, né? Os valores são sempre baseados em outra coisa. Então, assim, uma pintura, ela não acaba vendendo pelo valor da pintura, ela acaba vendendo pelo valor do marchand que está fazendo esse trabalho, ou da galeria que tem essa pintura, ou se esse artista já tem nome ou não. Não necessariamente é baseado na qualidade do trabalho, no esforço do trabalho. Então, é uma coisa errática, porque às vezes você trabalha muito, cria muito, né? No caso de um pintor, pinta muito, mas você não tem a galeria que vai estar te dando a estabilidade para vender por essa galeria. E daí, se você tem que vender por você mesmo, o valor é totalmente diferente. E ela fala mais disso lá para frente também, né? Ela fala de algumas outras coisas em relação a sucesso, a dinheiro. Eu marquei logo depois também uma coisa que ela falou que eu achei bastante importante, que ser verdadeiro com o seu artista interior, muitas vezes resulta no trabalho que você faz, né? Então, se você é verdadeiro com você mesmo, isso vai resultar no trabalho que você faz. Mas não necessariamente vai, e não necessariamente sempre, porque às vezes você tem que se livrar de certos valores determinados e de certos valores que colocam no seu trabalho, que são valores de mercado e não são os seus valores, né? Então eu acho que é isso que para mim foi importante aqui nessa parte de aceitação. Teve várias coisas que eu trouxe pro meu dia a dia, né? Então assim, eu preciso ser honesta com a arte que eu faço e comigo mesma, porque o mundo de fora não necessariamente vai ser. O valor de mercado que ela tem não necessariamente vai ser um valor de mercado que vai pagar por esse trabalho, que vai pagar por esse esforço, por essa criatividade, por esse fazer. Então, se eu não estiver sendo honesta comigo, se eu não souber exatamente do meu valor, o mercado vai estipular o meu valor. E daí eu vou começar a ter crises de confiança, não vou acreditar no meu trabalho, vou achar que aquilo não vai para frente. É um mundo difícil, porque eu acho que você tem que viver nesses dois mundos. Exatamente. Mas se esse mundo mercadológico for o mais importante pra gente, que é aquilo que a gente já falou antes, né? Se o trabalho for mais importante do que o fazer, ou seja, se o valor do produto final for mais importante do que toda a criatividade que eu uso para chegar naquilo, eu vou estar colocando meu valor numa coisa que pro artista vai te bloquear, pro artista vai te trazer problemas. Tem artistas que, eu não vou citar nomes, ou até podemos citar nomes, mas assim, tem muitos artistas que funcionam muito bem no mercado, muito bem, né, que são artistas e eles acabam perdendo o valor artístico, porque as pessoas começam a olhar aquilo como uma mercadoria, como uma arte feita em escala, né, assim, do tipo, como se fosse uma produção de fábrica. Só quem pode comprar aquilo é que tem muito dinheiro, então você vê só na casa de quem tem muito dinheiro, mas aí muita gente que faz arte já não considera mais aquilo arte, tem toda essa coisa, né? Então eu acho que é... Porque está sendo replicado de uma maneira... para atender o... comercial, para atender o grande público. É mais ou menos o que acontece na moda, às vezes, né? Você tem Exato. Valentina e depois vai sendo copiado até chegar na Primark, né? De alguma maneira. Diabo Veste Prada ensinou isso pra gente. Exato. O Romero Brito é esse artista no Brasil, se a gente parar para pensar. Eu tava pensando nele também. Acho que ele e é isso, clássico. E daí tem, eu acho que os dois pontos. Independente da opinião pessoal de cada um, minha, sua e dos outros, o trabalho dele é um trabalho que hoje você não consegue comprar um Romero Brito, mas você compra um copo com uma estampa do Romero Brito, você compra isso. Então, às vezes, você compra partes daquela arte. Só quem pode comprar Romero Brito é quem tem muito dinheiro. Mas da mesma maneira que ficou caro, ficou uma coisa extremamente copiada.
piada. E ele achou uma maneira de trabalhar, porque não é só no Brasil, né? O Romero Brito em Agora, outros lugares do mundo também. o artista, ele coloca a arte dele no mundo, tá, tudo bem, tem um valor alto, valor baixo, mas como isso vai ser apropriado pela sociedade e pela lógica de mercado, meio que sai do controle. Que sim, a minha única questão é, ele tem o poder de impedir que isso seja feito ou não? Não sei, porque eu não sei como funciona a empresa dele, mas eu acredito que até um certo ponto ele tem poder, ou até um certo ponto ele tem alguém que ele confia, o diretor, ou que tem um cargo, e que pode tomar essas decisões por eles, né? Eu acho o mercado uma coisa muito acachapante. É uma coisa que, tipo, você não tem muito controle no final das contas quando você vai ficando muito grande e conhecido, sabe? Tipo, a Gisele Bündchen, aqui na esquina, na rua, tem uma imagem dela cheia de tatuagem. Eu tenho as minhas dúvidas se ela sabe que a imagem dela está sendo usada pela lojinha, pelo salão pequenininho daqui do bairro. Eu acredito que sim, que todas as empresas grandes elas têm noção disso. Eu acho que no salão aí do lado é diferente porque é um salão pequeno e daí não, eu acho que se alguém chegar lá e falar você não pode usar essa imagem, ele vai simplesmente tirar essa imagem. Mas eu acredito sim que, dependendo da empresa que você tem, Raquel, acredito sim que artistas do tamanho do Romero Brito, por exemplo, eles têm um controle, sim, de onde a arte deles está sendo vendida, como ela está sendo comercializada, porque é uma empresa, funciona como uma empresa. E é por isso que eu digo, eu preciso conhecer o Romero Brito como artista para entender como que ele continua fazendo arte, com o mercado avaliando o trabalho dele e virando até peça de decoração. Era isso que ele queria, é isso que ele quer? Ele tem uma parte que ele faz arte separado? Ou ele transformou tudo que é arte em produto? Porque tem todas essas questões. Eu acredito de fora que isso limitou o processo artístico dele. Mas pode ser que, como ele é uma pessoa que tem os meios, ele tem a empresa que funciona muito bem e ele consegue ter o tempo dele para trabalhar a criatividade dele e continuar produzindo arte, uma coisa autoral dele que o mercado não precisa validar, né? Então, assim, não sei, é um caso. Quando eu vejo de outros artistas, eu acabo gostando de obras mais de outros artistas que não foram colonizados pelo mercado, né? Que não foram... É uma boa palavra, colonizado. Né, eles não foram, eles têm o seu trabalho, conseguem ainda ter o seu trabalho autoral, mas se a gente falar em galeria é a mesma coisa, porque a galeria às vezes ela é dona daquele, né, ela compra aquele trabalho e o artista recebe X por aquilo e ela revende aquele trabalho por muito mais. Então, por isso que esse mundo, eu acho que o mundo de arte, o mundo do artista, é que nem um livro. Quanto que o escritor efetivamente ganha Nada. pela obra que ele fez? Muito pouco. Você quer ser rico? Abre uma livraria. Nem dono de editora vale muito a pena. Exato. Eu me lembro que eu fiz um curso de livreiros no Rio, tem tempo isso, mas eu saí, assim, tipo, deprimida, porque eu tinha esse sonho de abrir uma editora e tal. E aí eram todos os grandes editores, foi um negócio que eu consegui com um amigo meu que trabalhava na livraria da Travessa, enfim, foi um bafafá para conseguir lugar nesse curso. Consegui, e eu me lembro de nós dois, assim, o editor da Zahara, eu acho, da época, falava uma coisa assim, tipo, na geração de vocês, esquece que nem editora vai ter mais, vai todo mundo imprimir livro em casa. O que não se tornou verdade, tem muito mais editoras, mas não é um meio que você vai para... Não é um meio que você faz para ficar rico, né? Não é. E dissecando os passos do livro, quanto que vai para o autor não recebe quase nada, é tipo 0, sei lá, 2, 3%, é muito pouco. Quem faz dinheiro mesmo nisso são os autores que são... ou os autores que são pagos para escrever, por exemplo. Eu quero aquele autor comigo e eu sei que ele tem um livro ali que ele está escrevendo. Então eu já vou pagar para ele um valor X. Que é um valor que, quando ele terminar de escrever o livro, aquele valor já até acabou, né? Se ele vive daquilo. Mas é isso. A arte, de uma maneira geral, às vezes ela só é valorizada. Eu imagino assim, no mundo das editoras que a gente está falando, tem várias editoras que são editoras famosas. Famosas que eu digo, são grandes. Não então a gente são lucrativos. Exato. Mas de qualquer maneira, se você esse é um buraco sem fim. Adoro esse assunto. Tô com medo de entrar no... Se você lança um livro pela Penguin, né, no mundo de uma maneira geral, a Penguin é conhecida, né? Eu tô falando de uma coisa
que no Brasil ela também vende, ela não é a mais famosa, mas assim, nos Estados Unidos, aqui na Europa, na Inglaterra, não necessariamente você vai ganhar dinheiro lançando pela Penguin, mas você lançando pela Penguin, você tem mais chances de ser conhecido do que se você lançar por aquela editora pequenininha que às vezes não consegue estar na grande livraria. Aí a Penguin, por exemplo, é uma. A gente não tem noção, a Penguin quase fechou esse ano. Mas é isso, né? Eu acho que é por isso que o trabalho do artista não pode parar ou não pode se entregar ao mercado, porque se ele se entrega ao mercado, aí ou você vai fazer o que o mercado está esperando e não necessariamente o que você quer criar como artista, ou você só vai dar valor para sua arte se o mercado validar aquilo. Então, às vezes é importante, eu tento fazer isso no meu trabalho. O trabalho que eu uso para o mercado, que é o trabalho que eu vendo, eu tento me encaixar no mercado o máximo que eu posso, sem... E daí tem uma parte do meu trabalho que o mercado não comanda, né? Para eu ter a liberdade de fazer certas coisas. E a outra coisa é, a lógica de mercado tá tentando ferrar. Como é que a gente pode perverter isso tudo e tentar... Tem que seguir a regra do mercado. Aí você faz Substack, aí você faz crowdfunding, é isso, vai criando, vai indo pelos buracos. Importante, tem uma parte aqui que ela fala, que eu falei, que para mim eu fiz uma anotação importante quando ela fala que a ideia de que dinheiro valida a sua credibilidade, é muito difícil de você chacoalhar isso, né, de você tirar isso de você. Mas se o dinheiro determinasse o que é realmente arte, o Gauguin seria um charlatão. E daí ela fala, como um artista, talvez você nunca vai ter uma casa que pareça Town and Country, que são aquelas revistas de decoração. Às vezes sim. Ou talvez você vai ter, mas por um outro lado, talvez você vai ter um livro de poemas, uma canção, uma peça de performance de arte, um filme. O que eu acredito que a arte é, na sua essência, nesse ponto, não é sobre coisas materiais. Então, muitos artistas podem viver da arte, lucrar da arte e ter uma vida estável, uma vida privilegiada da arte. Mas não é sobre, se você prefere ter uma casa como tá na revista, se você prefere ter coisas materiais, talvez você tenha que pensar que a arte não seja o caminho para te dar essa... Sim, você acha que esse é o ponto mais importante desse tópico da aceitação? Eu acho que sim, porque quando você aceita, por exemplo, tem alguns escritores que eu conheci ou que eu convivo, e eles têm uma vida difícil como outras pessoas. Tem alguns desses escritores que precisam ter um trabalho secundário para poder continuar escrevendo. Tem uma série de coisas que podem acontecer. Mas é isso. Qual é o valor de ter um livro? Você prefere ter um carro ou você prefere ter um livro escrito por você? Quando você sabe o que você quer, fica mais fácil para você, mais clareza. Com certeza. Disso. Tem uma coisa que ela falou nesse ponto que eu não queria deixar passar em branco, que ela disse assim, que a gente tem que tomar cuidado, ela já falou sobre isso, com as pessoas que tentam domesticar a gente, né, como artista, e que a gente tem que se cercar com pessoas que nutrem a nossa criatividade. E aí você precisa ser ricamente apoiado. E apoiado, você tem várias faces para ser apoiado, né? Ser apoiado pelas pessoas que estão ao seu redor, pela sua família, pelo seu parceiro, por uma comunidade artística que você faz parte, quando você é apoiado na sua newsletter, ou seja, tem várias maneiras de você ser apoiado e esse apoio reverberar na sua arte. Eu gosto quando ela fala que a criatividade é o próprio retorno que você tem, na verdade, é a própria recompensa, né? Ela usa a palavra recompensa. A criatividade é a própria recompensa. Porque, é claro, quando a gente fala, né, o trabalho, a criatividade deveria ser sua recompensa, a gente para pensar, não, você precisa pagar conta, você precisa vir. Por isso que é importante, talvez, você também conseguir dividir aquilo que você consegue monetizar e aquilo que vai virar um trabalho e que vai ter um valor mercadológico e aquilo que você consegue criar livre disso. Ou, para mim, eu acho que o mundo perfeito seria você conseguir criar, colocar sua criatividade para jogo, você criar sem pensar nesses valores. E depois esses valores vão acontecer naturalmente pela sua arte. Não acontece com todo mundo, não é tão simples assim. Mas eu acho e é uma coisa meio que é cíclica, né? No sentido de que eu sinto que eu preciso de alguém do outro lado para conversar, para mostrar alguém do outro lado, tipo eu e você aqui, né? Tipo, eu escrevo uma coisa, mostro para você. Precisa do leitor, precisa do espectador, alimenta muito, mas
eu acho que a gente, quando a gente está no outro lado, como leitor, como espectador, a gente sabe quando a pessoa quando é algo meio fake. Então, até em respeito a essa relação, a gente tem que ser mais. Eu acho que a gente precisa se cuidar e ser autêntico. É uma relação. Ela fala, né? Como um artista, o meu respeito próprio vem de fazer o meu trabalho. E ela fala que existe uma conexão entre se cuidar, se autocuidar, né? Um autocuidado com um autorrespeito. Esse livro, eu acho que quando a gente está falando de tudo isso, ele não só ensina você a ser um artista melhor, mas ele também te ensina a valorizar a arte do outro melhor também. Porque às vezes que no mundo, de uma maneira geral, a gente também cai nesse mundo de marketing, nesse mundo de publicidade, isso e aquilo. E nem sempre a gente dá valor para o artista. Às vezes a gente dá valor para o produto. Então eu acho que é importante, para mim também é importante olhar certas coisas e enxergar de maneira diferente. Eu acho que a gente precisa, como espectador, apoiar, né, as pessoas, o trabalho que você gosta. Eu acho que existe uma expectativa de que o artista produza, dê tudo de graça. Isso é extrativismo, que é mais beleza, então apoie beleza. Essa lógica de mercado faz isso, sabe? Essa visão de é só pegar, só pegar. Então fica um lembrete aí, porque todo mundo é consumidor, então escolha como consumir. E nos traz o segundo ponto que ela fala, que é sobre sucesso. Primeira frase que me chamou a atenção foi que ela falou: num outro mundo, quando você chega lá, o lá desaparece. E eu acho que tem muito a ver com a arte. Eu interpretei isso de duas maneiras totalmente diferentes, mas que as duas, para mim, fazem muito sentido. Uma, como a Julia Cameron trabalha, ela é uma cineasta também, ela trabalha com filmes. Se a gente parar para pensar nas histórias normais de filmes, claro que tem filmes que são diferentes, mas no filme é assim: quando acontece ou quando você chega lá, o filme acaba. Então, quando a pessoa casa com o amor dela, o filme acaba, né? Foram felizes para sempre. Quando você tá lutando por O Diabo Veste Prada, por exemplo, ela quer trabalhar com jornalismo, quando ela consegue o trabalho que ela quer com jornalismo, o filme acaba. Então, eu levei, por um dos lados que eu levei foi esse. Quando você chega lá, o lá desaparece. E quando você chega lá, não tem depois o lá. Não se fala muito depois daquele lugar. Mas eu também levei por um outro lado que na arte, quando você está produzindo, quando você está criando e você chegou no seu ponto de criação, aquele ponto de criação desaparece, porque aquela obra já existe. E daí você vai partir para uma outra coisa. E daí você vai começar um caminho novo, onde aquele lugar, onde aquele lá não existe ainda. E quando ele existir, ele desaparece, porque aí você terminou a arte. Então, eu levei por esses dois lados e achei muito interessante isso, muito bonito de pensar. Quando você chega lá, o lá não aparece, porque a gente, de uma maneira geral, vive pensando: quando eu tiver isso, ou quando eu chegar lá, ou quando eu tiver aquele trabalho, ou quando eu tiver tantos anos, ou quando eu tiver, ou quando. E quando você chegar lá, às vezes o lá desapareceu, já foi, já passou, e agora você já tá. E a gente fica romantizando esse lugar. Mas ela relaciona isso com o agora, né? Daí, porque nesse parágrafo ela fala isso e ela termina o parágrafo depois dizendo: e o que a gente vai fazer agora? Porque isso também eu acho que é muito importante. O lá não é tão importante quanto o agora. Sim. Então, aonde você vai chegar não é tão importante do que aonde você tá, o que você tá fazendo agora, né? A coisa que eu mais gostei que ela fala nesse tópico é sobre como é importante a gente estar preparado para ser iniciante várias vezes na nossa vida, em momentos diferentes da nossa carreira criativa. Se a gente não tiver disposto a ser um cocôzinho, a gente não faz nada. Isso realmente eu vejo que é verdade. Eu acho que é o ponto mais importante. Eu achei fundamental. Eu também, eu concordo com você. Eu achei uma outra frase interessante que ela fala que, como artistas, nós somos tubarões espirituais e que a verdade, ela fala assim, a dura verdade é que se você não continuar se movendo, você vai afundar e morrer. Porque é isso, né? O tubarão tem que estar sempre em movimento, porque se ele não está sempre em movimento, ele não vai existir. E eu acho que faz bastante sentido. Quando eu penso nisso, me traz um cansaço, assim, ai meu Deus. Mas eu não acho que esse estar sempre em movimento precisa ser sempre estar criando. Às vezes é sempre estar se preparando para criar, é se cuidando. Eu acho que estar em movimento é fazer as coisas acontecerem, é não deixar, não ficar embotado, né? Não deixar as coisas ruins. Então, não ficar deprimido, tentar não passar por essas coisas que tiram o movimento normal
do artista. Não ignorar os compromissos com a sua criatividade, ela vai dizer em algum momento aí. E aí ela vai terminar falando sobre os platôs, que qualquer sucesso está postulado em vários platôs, né? A gente é uma sucessão de platôs. Ela traz mais a questão dos valores nessa parte, dizendo que, como um artista bem-sucedido, o truque não está na hipoteca da sua futura casa, se você tiver uma casa no Hamptons, por exemplo, mas na questão de se esse sonho, se essa casa custar 2 anos da sua criatividade, talvez seja um preço muito alto. Sim, talvez isso seja é uma coisa muito... interessante. Porque é isso, às vezes você quer uma coisa, mas ela vai te causar... Que é a vida capitalista. Então, eu quero um teto. Eu acho que muita gente... E mesmo para arte isso é importante, quando você tem o famoso essay da Virginia Woolf, que é um teto todo seu, que traz uma coisa muito importante, que o fato de você ter um teto seu te dá uma liberdade, uma segurança, principalmente, né, naquela época quando ela falava para as mulheres, eu acho que continua sendo, mas para todo mundo. Mas a que custo? Porque no mundo capitalista que a gente vive, ter uma casa faz parte da sua realidade agora? É uma coisa que faz parte? O que você vai ter que abrir mão? O quanto você vai ter que comprometer da sua criatividade para isso? Faz as contas, vale a pena no final para você? Né? A gente pensa um escritor, um pintor que tem lá o seu trabalho em estúdio e que mal e porcamente vai lá e ganha o dinheiro e paga as contas, mas não vive uma vida luxuosa. E ele tem uma oportunidade de pegar um outro emprego por X anos, que 2 anos acho que não seriam o caso, né? Eu acho que no mundo capitalista que a gente vive hoje, coloca aí 10 anos para você comprar a sua casa. E daí durante esses 10 anos, ou você vai conseguir encaixar a sua vida criativa, a sua vida artística nas brechas que você tem, ou não. Vale a pena para você esses 10 anos de comprometimento da sua criatividade? Para algumas pessoas eu acho que a resposta pode ser sim. Para outras pessoas a resposta pode ser não. Eu penso que isso está bem no valor das coisas, o valor que cada coisa tem para você. E o valor que cada coisa tem é diferente de um para o outro, né? Então não dá para aqui eu dizer, faça isso ou faça aquilo. Mas eu sei claramente para mim qual é o valor que tem. E entender que abrir mão de uma coisa não necessariamente vai te fazer infeliz. Então, às vezes, abrir mão da casa não vai te fazer infeliz. E para outras pessoas, abrir mão da criatividade talvez não vá te fazer infeliz. E eu já acredito que eu não consigo abrir mão da minha criatividade. E eu sinto isso na minha vida, no mundo capitalista, eu sinto falta de uma série de coisas que eu gostaria de ter. Mas aí quando eu coloco na balança e falo, eu gostaria de ter e abrir mão disso, não, então eu vou ficar sem essas coisas. Sim. Para mim ainda funciona muito, é muito lógico na minha cabeça isso, mas levou muitos anos para ser lógico. Interessante. É isso mesmo. Muitos contentos não cabem num saco só. Exato, gostei dessa frase. Avó. E aí a gente chega no... O Zen dos esportes. The Zen of... Falei, nossa, brilhante isso que ela tá falando. Ela começa dizendo que criativos bloqueados são indivíduos cerebrais, né? Eles ficam ali na cabecinha deles. Eu super entendo isso. Eu acho que é bem verdade. Aí ela vai dizer que você... eu adorei essa parte, tá? Que é para você... a criatividade precisa de ação. E às vezes essa ação é física. Tenho uma amiga, Ana, que ela fala, eu fico muito na minha cabeça. Às vezes eu não sei se eu preciso de terapia. Às vezes eu acho que o que eu preciso mais é fazer alguma coisa para o meu corpo se mexer. Mais do que entender por que eu não consigo fazer isso ou aquilo. Aí eu falei, eu acho que você tem razão. E eu vejo na prática que eu acho que realmente ajuda muito ela. E foi assim que ela começou a correr. Aqui nesse tópico, ela vai falar sobre andar. Como é que ela fala sobre vários tipos, ela vai transcorrer por vários tipos de exercício, né, que você pode fazer. Tem uma outra frase que eu marquei que para mim foi bem interessante, que é exatamente o que eu tô passando já há algum tempo, que ela fala, retornar à noção de que nós somos frequência de rádio, radio sets, né, que nós somos rádios espirituais, a gente precisa de energia suficiente para ter um sinal forte. E eu sinto que é isso, eu sinto que a falta de energia, às vezes, faz com que o meu sinal fique fraco. Eu fico muito na cabeça, eu tenho muito pensar, mas eu não consigo traduzir ele para o fazer, porque energeticamente falando, eu tô em falta, tá faltando energia.
E eu acho que é isso que você falou. A atividade física, ela traz isso, né? Dá pra gente parar pra pensar. O quanto a atividade física... Não é à toa que hoje se fala tanto de atividade física, como terapia, como autocuidado, como meio de sobrevivência, como várias coisas, né? Como você viver nesse mundo, como você aguentar isso. Para começar o andar, eu acho que o primeiro contato que você tem. Se você não quer ir para uma academia, se você não quer fazer um exercício, se você não tem uma prática esportiva, eu acho que o andar é o primeiro contato. E é um contato importante, porque para o criativo e para o artista, o andar é mais do que só uma atividade física. Então, eu acho que ele vai ajudar na questão da atividade física, de te colocar em movimento físico, ou seja, ajudar o seu corpo. Se você tem uma mente muito ativa e precisa organizar esses pensamentos, a caminhada é um excelente meio para isso, mas também te ajuda a ver coisas. Você sai do seu eixo para ver outras coisas, você enxerga outras coisas. Então, É o que isso ela para vai o dizer. criativo é muito importante. Eu adorei quando ela fala assim: a meta é você se comunicar com o mundo de fora, essa obsessão de autofoco, e simplesmente explorar. A coisa mais importante para mim, assim, no sentido de manejar a ansiedade, é andar. Para mim, eu não tenho palavra, é fundamental. Fundamental. Às vezes eu tô exausta, mas eu sei que se eu sair para andar, eu não sei o que acontece, não sei explicar, é um mistério, mas é muito bom. Ou então, se eu preciso escrever alguma coisa, se eu estou travada no trabalho, se eu estou obcecada com algum assunto inútil ou não. Então, eu acho que a Morning Pages tem a sua função, o encontro com o artista tem a sua função, mas eu acho que talvez caminhada não seja o ideal para todo mundo, mas eu acho que essa atividade física, sem podcast, sem telefone, sem conversar com ninguém, 10 minutinhos, gente. O que você acha, Raquel? Qual é a caminhada também? Eu acho que é uma mistura. Eu acho que é dependendo da época do que tá fazendo. Quando eu corria, correr era muito bom para mim. Mas para voltar a correr, você tem um caminho, né? Você não pode simplesmente começar a correr. O corpo não aguenta, o joelho não tá preparado, então você tem que fazer um treino. Eu acho que caminhada mas eu gosto de caminhada até em outros sentidos também. Por exemplo, eu gosto de fazer as coisas. Então, por exemplo, você assiste, a gente já conversou com isso fora daqui do podcast, o Pauly B, que é um cara que conversa com fotógrafos de rua em Nova York. Ah, sim. Ele faz Como é vídeos que é no o nome? YouTube. Walk Talk. Walk Talk, exato. Daquela O fotógrafo sumidinha de básica. rua, ele vive da caminhada. O trabalho dele só existe da caminhada. E ele caminha muito para, às vezes, fotografar 3, 4 coisas que, na verdade, o fotógrafo de rua, ele sempre diz, se ele sair num dia e passar o dia inteiro caminhando e conseguir voltar para casa com uma foto que ele acha que faz sentido, é uma vitória. Sim. Então, você pensa, você passa o dia inteiro andando, e assim, o dia inteiro eu não tô brincando, são 8 horas andando, 6 horas andando, em sol, chuva, que seja o clima, para você voltar com uma foto. Então, isso para mim é determinação, e isso só acontece porque essa caminhada te faz enxergar as coisas em outra perspectiva. Às vezes você como fotógrafo, claro que você deve ter certas noções, certas coisas que você acha legal ou não, mas te força a trabalhar com o que existe ao seu redor e não com aquilo que você quer que aconteça, que é diferente de você simular uma foto. Eu tenho muito isso. Quando eu paro para pensar nos melhores momentos que eu tive da minha vida, grande parte deles vem dessa caminhada. Então, assim, tem lugares que eu conheci, eu amo Paris, eu adoro comer em Paris, eu adoro ir em museu em Paris, mas quando eu lembro da sensação do que eu mais gosto de lá, é andar. E lugares que eu cheguei, e, por exemplo, aqui em Londres a mesma coisa, é chegar ali na região de Tower Bridge ou de London Bridge e andar. Várias vezes andei até a região de Chelsea. Daí você anda por bairros, ou você anda dentro de parques. Você entra dentro do Hampstead Heath ou dentro do Richmond Park e você se perde. Você cada hora sai num lugar. Isso, para mim, me traz uma alegria muito grande e, ao mesmo tempo, me traz uma descoberta de coisas que estão ali que eu não teria visto se eu não tivesse feito aquilo. E se eu fizer no outro dia a mesma coisa, eu vou ver coisas diferentes. Então, tem alguma coisa do ritmo, o carro é muito rápido, o andar, eu acho que está ajustado com o ritmo da nossa percepção. É como a gente percebe as coisas, não é rápido demais, nem customizado para o nosso ritmo.
Que eu acho que para algumas pessoas deve funcionar melhor o correr, para outras o pedalar, né? Que eu acho também estar numa bicicleta também você enxerga de outras maneiras. E ela fala que ela dá vários exemplos de pessoas, e um desses exemplos é de alguém chamado Jenny, e ela fala que ela corre pela alma dela, não pelo corpo. E ela corre, e a Jenny fala, eu corro por perspectiva. Vai ajudar o corpo, né? Vai fisicamente te ajudar, mas não está voltado nada para isso. Ela fala de outras perspectivas, né? Para mudar, para sair, para ampliar, talvez. E ela fala de uma outra, por exemplo, ela fala da Marta, que é uma carpinteira, e a Marta, na verdade, pedala longas distâncias de bicicleta. E tem uma parte que ela fala que pedalar de casa até os subúrbios para o trabalho dela faz com que a Marta encontre respostas para questões que ela tem diárias, do trabalho, da criatividade. Você está enxergando outras coisas. E é isso, e às vezes uma resposta vem para você, porque você enxerga uma coisa que se você tivesse parado no mesmo lugar, você não ia ter enxergado, né? Sim. Tem uma outra coisa que ela fala, eu tenho um problema com exercício. Eu sei o quanto exercício é importante, isso, aquilo, mas é muito difícil colocar em prática e manter uma constância e fazer. E uma coisa que eu acho que é importante a gente entender é que para certos ganhos que a gente quer ter com o exercício, você precisa de tempo. Para algumas coisas, o exercício vai levar tempo para te dar aquele resultado. A vantagem dessa questão do olhar é que não leva tempo. Desde da sua primeira caminhada, isso já pode acontecer. Sim. Depende de você estar aberto ou não, e você vai melhorando a cada vez mais, você vai se colocando. Então, eu acho que isso é uma coisa muito boa do exercício para a criatividade. Desde o começo, ele já vai funcionar para você. E ela fala que o exercício ensina a gente a recompensa do processo, porque ele te ensina um senso de satisfação em cima de pequenos exercícios bem feitos, pequenas atividades bem feitas, é isso. E é verdade, né, porque sair para andar e voltar e você conseguir ter feito isso, você tá bloqueado, você sai para dar uma volta, é uma coisa que você tem a capacidade de ir fazer e isso te dá a recompensa de que você fez aquela coisinha ali funcionar. Eu tinha uma coisa assim, de que eu tinha que sair, eu tinha que andar, 10 mil passos, vamos pôr isso, né? Porque eu adoro, eu acho que funciona para mim os 10 mil passos, não importa que não é cientificamente provado. Eu gosto do número, mas tem momentos na vida, tipo essa semana, que eu tive que entrar na minha cabeça que não importa, se eu descer e andar durante 5 minutos já tá valendo, é muita coisa acontecendo, só para não deixe o sonho morrer, sabe? Exato. Uma coisa que eu queria falar ainda dessa parte da atividade física é que a Julia Cameron foi uma pessoa com o pé no chão, porque ela disse, nem todo mundo, porque ela fala também de uma pessoa que faz equitação, ela fala, nem todo mundo consegue cavalgar num cavalo, ou mesmo uma bicicleta de velocidade. Muitos de nós podemos contar com o nosso próprio pé para transporte e recreação. Essa é a minha questão com caminhar. Você está fudido na vida economicamente, mas, tipo, eu tô numa pendenga com hiking agora. Vamos parar aqui, o caminho do artista, vamos falar sobre isso. Por que você precisa se vestir toda de plástico para sair para caminhar? Aí eu falei, eu vou pesquisar e descobrir como é que as pessoas faziam caminhadas na Escócia, no norte da Inglaterra, no século XX, XIX, sabe? A roupa de todo dia, né? E aí lã e tal. Tipo, não precisa dessas coisas todas, tem que ter um jeito. E aí, o que eu tô vendo é isso, que as pessoas usavam roupa normal e tem algumas outras coisas, enfim, mas caminhar, eu acho que... É democrático, né? A caminhada é democrática. E eu achei isso muito interessante dela falar. Ela fala que tem certas coisas que a gente só aprende indo aonde a gente tem que ir. E ela fala também numa outra parte que ela fala assim, a gente realmente aprende em ir, né? Ou seja, fazer essa caminhada vai te ensinar alguma coisa. E eu achei que ela termina com uma frase muito boa, que ela fala que termina essa parte, né? O exercício é o ato de trazer para a brincadeira ou realizar na ação. Então, eu acho que é mais ou menos o que ela vem falando. Como a gente já falou em alguns outros pontos, que a criatividade está no fazer, né? Está na ação, nesse fazer. E a gente precisa lembrar sempre desse play, né? Dessa brincadeira, de ter diversão com essas coisas.
não precisa nem dizer todos os outros benefícios que o exercício vai te trazer, mas isso já está garantido, assim, e a partir disso você pode desenvolver o que você quiser. Então eu achei que foi interessante ela colocar, principalmente nesse senso de autonomia, a questão da caminhada. Claro que a gente sabe que tem lugares perigosos, isso, aquilo, mas de uma maneira geral, a caminhada é uma coisa que a gente, e até mesmo se a gente for falar como mulher, a gente lutou muito para conseguir fazer isso, né? Então, aproveitar disso é uma atividade gratuita, que só vai te trazer benefícios e que só vai ajudar na sua arte e só vai ajudar você a desenvolver mais o seu eu criativo. Sim. Ela termina essa semana, esse capítulo dessa semana, falando sobre construir um altar para o seu artista. É o assunto preferido da Raquel Sol. Ela adora, ela acha que é super possível para todas as pessoas, não é coisa de mulher rica e privilegiada. E construir um altar para o seu artista não é você que é fã de alguém e colocar vários pôsteres dessa pessoa, não é isso. Mas eu entendo o que ela fala que... eu achei interessante quando ela fala que vários artistas bloqueados cresceram em casas com a religiosidade punitiva, né? Não com uma religiosidade espiritual, mas sim com aquela coisa de punição, mas ela fala para você ter um espaço que seja um quarto, um espaço, o que você tiver na sua casa, que você possa ter isso como um altar com as coisas que você gosta, com as imagens que você gosta, com aquilo que te traz. Então eu acho que isso é possível e a gente pode sair dessa coisa de altar e pensar. Para alguns isso pode ser uma estante de livros, para outros isso pode ser uma parede de quadros. Mood board. Exato, podem ser várias plantas. Pode ser o wallpaper do seu celular. Exato. Eu uso isso daqui atrás, ó, eu vou colocando as coisas que eu gosto aqui atrás, os livros, e vira e mexe eu mudo, porque aqui é o meu lugar de trabalho, eu tenho vela aqui do lado, então esse é o meu lugar, eu tenho um monezinho aqui, ó, super bonito, que é um imã aqui, tem planta, não dá pra ver, mas aqui em cima tem planta também, então eu tento fazer de uma maneira que eu me sinta à vontade nesse lugar. E uma coisa que pra mim é importante, que pra gente lembrar que a criança artista que a gente tem dentro da gente, ela fala a língua da alma. E o que seria essa língua da alma? A linguagem da música, da dança, do cheiro, das conchas, das imagens. Então, é buscar isso, né? Porque eu acho que às vezes a gente também... As casas, às vezes, de uma maneira geral, são feitas de maneira utilitária. E eu acho que você pode ter lugares na sua casa que talvez não sejam utilitários, sejam só um lugar onde você gosta de olhar ou gosta de estar, né? Eu tinha uma poltrona de leitura que eu tô sem no momento, num lugar, e isso é uma coisa que às vezes eu sinto falta, de ter uma poltrona para sentar e ler, colocar uma velinha do lado, um cheirinho, sentar e ler. Não tenho no momento, isso não quer dizer que eu não vá ler, então eu procuro outros lugares que eu me sinta à vontade também. Mas é isso, eu não preciso de uma poltrona no meio daqui, que eu não quero mais chamar de escritório, né? No meio daqui do meu ateliê, do meu estúdio, do meu ateliê, para sentar e escrever. Eu ainda não tenho, mas fica ali, quando eu puder, eu quero ter. E isso pode ser o meu altar pode ser essa poltrona onde eu vou sentar, né? Então eu acho que é uma coisa bem ampla. Sim. Adolescente tem muito isso, né? Às vezes criança também, né? Perto da cama, bota umas coisas assim. Eu acho legal. Eu acho que o visual é muito importante, né, na criatividade. Coisas que visualmente possam te estimular ou possam te trazer lembranças. Eu acho que, por isso que eu falo, para alguém pode ser um lugar que você tem várias plantas, e aquilo. Eu acredito em construir, hoje eu acredito em construir a sua casa como um espaço para te nutrir. Então, te nutrir das coisas que você precisa. Um quarto que seja bem pensado para você ter uma boa noite de sono. E isso representa coisas diferentes de uma pessoa para outra, né? Tem gente que quer um quarto que bata bastante sol, tem gente que quer um quarto que tem uma cortina muito escura, tem gente que quer um quarto que não tenha nada mais do que a cama, tem gente que... Eu acho que é importante que a individualidade de cada um também seja levada em consideração. Sim. Eu acho que que a gente fala muito, né? A gente falou algumas vezes aqui, isso é... E o nosso trabalho artístico é esse, né? Se você tem um espaço que é onde você vai sentar a maior parte das vezes... Vamos dizer que metade do seu trabalho artístico, que é no seu caso, metade dos seus projetos, você tem que sentar no computador. Então, transformar esse espaço do seu computador num espaço agradável para você, num espaço que seja inspirador para você, né?
E daí da maneira que você achar que vai funcionar. Seja com Eu imagem, seja com a proteção de tela, seja com a música, seja com o que for. e pensar meio fora do quadrado, né? Do altar, mas pode ser uma mesa só. Pode ser só a tela de proteção do celular. Vai no que dá. Exato. E eu gostei, porque não é uma coisa que eu tinha pensado antes da gente fazer esse livro. E agora, de fato, eu estou começando a olhar para o espaço aqui em cima do computador. Tipo, será que eu posso colocar umas referências aqui? Interessante. Achei bom. Tarefas. Teve alguma que te chamou a atenção? A primeira eu não gostei. Que ela falou que é para você gravar sua voz lendo os princípios básicos lá do começo, que a gente falou lá no comecinho. Eu Achei, pensei, falei. eu pensei em gravar pro Notas de Afeto, né? Tipo, porque você tem a opção de botar um áudio e botar, olha, a Júlia mandou fazer isso, tô deixando aí para vocês. Mas Exato. acabei esquecendo. Ela pede pra gente voltar na semana 4, não é isso? E ler os princípios básicos, gravar e usar como se fosse uma meditação. Na página Não 3, né? Não é nem semana 4, é na página 3. Na página 3, desculpa. Não meditamos, né, Raquel? Medito de outras maneiras. Não, mas essa semana especificamente. Não, essa semana não. Essa semana só trabalhei. Eu gostei desse, que ela fala para você pegar páginas de 1 a 7, pegar um caderno e colocar saúde, posses, entretenimento, né? Lazer, relacionamento, criatividade, carreira e espiritualidade. E colocar, e daí ela fala para você listar 10 desejos que você tem em cada uma dessas áreas. Esse eu até achei interessante. Eu achei que tem essas coisas. Eu gosto quando ela fala de algumas listas para fazer, porque eu acho que você acaba tirando da cabeça e colocando no papel certas coisas que você não faria normalmente. Inclusive, fiquei pensando, nossa, tem algumas coisas que eu comecei a fazer no meio desse caminho que eu nunca que eu ia imaginar que eu ia começar a fazer. Tentar desenhar, caligrafia, são as duas mais que eu falei assim, tipo, nossa, esse caminho do artista realmente funciona. Também fazer coisas inesperadas. Na tarefa número 10, quando ela fala para listar as 10 sincronicidades que apoiam a possibilidade de você nutrir a sua força criativa, uma das coisas que eu listei foi você aceitar fazer o podcast comigo. Esse caminho. Eu achei que faz coraçãozinho. Posso passar para o check-in? Pode passar pro check-in. A gente fez as páginas todos os dias. Sim. Teve alguma pergunta diferente? Como é que foi seu encontro com o artista? Foi bom? Ainda não foi. Você faz no sábado, geralmente, né? Acho que vai ter que ser amanhã. Eu queria fazer hoje, mas hoje também não ia dar. Então vai ser amanhã, porque amanhã é o domingo, na verdade. Estou ainda decidindo, mas ainda não pensei o que eu vou fazer. Eu tô com um pouco de pena porque o meu encontro com um artista não é que não seja bom, mas é que geralmente eu saio para caminhar. Tirando a vez da Marina, teve mais alguma coisa diferente? Teve um dia que foi quando eu comecei a desenhar, também foi uma. E você sentiu que teve alguma sincronicidade acontecendo nessa semana? Eu notei que às vezes as sincronicidades acontecem e eu não noto a princípio. Passa um tempo e fala, não, peraí, aquilo ali foi sincronicidade. Teve alguma coisa na semana 6 de abundância que você falou, não achei que eu tive muita, qual era a palavra? Vamos supor que seja sincronicidade essa semana. E aí a gente foi falando, e eu editando, falei, peraí, a Raquel tá listando várias sincronicidades. Eu sinto que quando eu fiz a leitura dessa semana, várias coisas fizeram sentido para mim, várias coisas se sincronizaram ali, de dizer, nossa, é por isso que eu faço isso, é isso que eu tenho que fazer. Eu senti nesse sentido, eu consigo ver. Nos outros, eu não tenho certeza, porque como foi uma semana de trabalho relativamente, tipo, eu e o computador o tempo inteirinho, não sobrou também muito espaço para outras coisas. Além do trabalho no computador, eu me dediquei à leitura essa semana, porque eu tô lendo um livro, que é o último do Book Club que eu faço parte desse ano, então é um livro bem gostoso, ele é curto, mas é um livro que está sendo bem interessante, então foi... Qual o nome do livro? Deixa pra gente aí. Chama Escute as Feras, da Natasha
Martin. Ela é uma antropóloga francesa que em 2015 sofreu um ataque de urso, foi atacada por um urso na Sibéria e sobreviveu a esse ataque. E ela estava lá e foi atacada porque ela estava vivendo com um povo, que era um trabalho que ela estava fazendo. Mas esse povo tem uma certa relação com os ursos e com a natureza, então o livro dela é justamente para falar dessa relação. E tem uma coisa que é bonita, que é... Não sei se a palavra folclórica está correta, mas é uma coisa do povo. Quando você é atacada por um urso e você sobrevive, uma parte do urso fica em você e uma parte de você vai com o urso. Sim. Então vocês se tornam pessoas, vocês se tornam conectados. Por enquanto eu tô na metade, ela ainda não... Ela começa falando sobre o ataque de urso, mas ela vai contar como isso se sucedeu, ainda não cheguei nessa parte, mas bem interessante, porque eu tinha muita vontade de ler esse livro, mas como ela é uma antropóloga, eu achei que talvez o livro fosse ser um pouco teórico demais, um pouco pedante no sentido, né, intelectual, e não é. Ela escreve de uma maneira muito, muito fluida, muito gostosa. É uma coisa muito gostosa de ler, e é um livro totalmente diferente, né, assim, é uma história totalmente atípica, então tô curtindo bastante. Terminamos a penúltima semana. Semana que vem, então, chegamos na semana 12. Isso. Nós chegaremos a nossa última semana do caminho. Isso. A gente pode falar aqui que a gente vai, depois que terminar o livro, depois de 1 mês ou 2 meses, fazer um apanhado? Eu e a Raquel, nós vamos sentar para conversar agora, depois dessa gravação, e a gente vai ver o que a gente vai fazer, alguma coisa de pós-caminho. Check-in. Então, aguardem. Vai dar um hiato, né, de férias, isso, aquilo, e daí a gente volta com mais uma conversa aqui, porque 12, no final das contas, nem foram tantas assim. Já tá deixando saudade. 13 é melhor que 12, já diria Luiz Inácio. Nossa, com certeza. Taylor Swift também diria isso. É? É o número da sorte dela, é o meu número da sorte, eu gosto do número 13. 13 é um número de doido. 13, né? 13 é número de doido. Às vezes a gente tem que ser doido, né? Totalmente, para ser artista. Então, ó, um beijo para todo mundo. Beijo. Até semana que vem. Pocahontas got me staring. Exatamente. Né? É um saco pra tirar esse, né? Já tô pensando em editando, tirando essa parte agora. Era um esquadrão de pombas, porque conseguiu acertar nós duas em tantos lugares que as pessoas que estavam ao redor vieram ao nosso auxílio, porque foi uma coisa assim. Eram mais 2 meninas, não? E o cheiro. Foi muito foi bom. Assim, foi impactante. Foi bem é sorte, a Raquel, que sorte do cacete. Sorte da lavanderia, que eu vou ter que mandar o casaco. A do meu casaco saiu, mas eu confesso que essa coisa de ser minimalista não tem problema. Eu olhei e falei assim, gente, é meu único casaco bom. Mas é que o seu casaco era preto, né? O meu casaco era rosa, pink. Então ficou uma marquinha, assim, por mais que eu consegui limpar, ficou uma marquinha. Que eu vi outro dia, ele tava pendurado, eu vi a marquinha e lembrei disso. Lembrei dessa experiência, tá vendo? Got me wearing crystals, you think I'm loco? Maybe un poco. Heads are burning one by one. This shit is fun. Abracadabra. Rafaela. Aí eu fiquei pensando, a primeira temporada tem podcast da Jane Austen, aí eu vou querer gravar de novo com a Raquel no segundo semestre. Como é que eu vou dar conta de tudo, meu Deus? Tá? Aí eu acho que essa semana eu fiquei meio, tipo, sentindo que eu não... Como é que eu vou aprender a mexer em vídeo se eu tenho que fazer... Se eu já tô cheia de coisa, sabe? O podcast, se a gente quiser fazer alguma coisa o ano que vem... Pronto, agora minha coca tá chegando mesmo. Daí a gente continua, só porque senão... A gente pode roubar a sua ideia e fazer o Purple Sofa. Muito obrigada. Então, vamos voltar, depois a gente conversa essas outras coisas, que eu tive umas ideias.